Boa noite, pessoal. Meu nome é Samantha e hoje eu fiquei responsável em falar para vocês um pouquinho sobre o capítulo 1 e 2 do livro organizado pela professora Adriana Takahashi e do professor Sérgio Bulgakov, em que eles vão falar sobre as capacidades dinâmicas e a renovação estratégica, como as organizações se reinventam ao longo do tempo. Já no primeiro capítulo, eles vão falar um pouquinho sobre as capacidades dinâmicas, a sua origem, evolução e seus aprofundamentos enquanto conceito. Na introdução, eles vão contar um pouquinho sobre a história de Smith Corona, em que ele foi um dos principais fabricantes aí das máquinas de escrever. E quando surgiu a concorrência dos computadores, eles decidiram não inovar nas máquinas de escrever, porque eles acreditavam que por ser um produto mais barato, isso não afetaria aí na venda. Os autores colocam aqui que na época os seus colaboradores eles analisaram o contexto da máquina de escrever, dos computadores, por meio aí das suas experiências, dos seus conhecimentos, dos seus julgamentos e das suas capacidades, porque quando a gente toma decisão, a gente leva em conta geralmente a nossa bagagem. E aí eles não previram a extinção da máquina de escrever. De maneira breve, a trajetória do conceito, ela iniciou em 1959, quando a autora Edith Penrose escreveu um pouquinho sobre o crescimento da firma. Nesse trabalho, ela analisou principalmente o crescimento da Hercules Pounder Company e desenvolveu aí a teoria do crescimento da firma e das empresas. Nesse início aí ela percebeu a interação criativa e dinâmica entre os recursos produzidos e as oportunidades. É importante enfatizar aqui também que as organizações elas crescem e, portanto, aí existe um conjunto de oportunidades que devem ser percebidas pelos gestores de suas organizações, bem como as suas diversificações. A Penrose, ela teve 3 principais contribuições. Uma delas, ela escreveu sobre a importância da experiência e da interpretação que os gestores precisam ter nas organizações, para não acontecer como o caso da máquina de escrever. Uma outra contribuição dela foi o efeito Penrose, em que ela fala que quando a organização ela cresce muito rápido e os seus colaboradores não conseguem alcançar esse crescimento, também acaba causando aí uma ineficiência, né, nesses recursos, nesses produtos produzidos. E aí uma terceira contribuição feita por ela é que ela começa a falar, já a dar destaque a aspectos intangíveis da organização. Que são eles aí, e esses aspectos eles fazem parte do crescimento da empresa. São eles conhecimento, competência e capacidades. Então a gente já vê aí que esses 3 conceitos já estavam presentes nas oportunidades produtivas já nessa época, em que começou a ser falado sobre isso. Foi só em 1972 que Richardson, baseado na teoria da Penrose, começa a dar atenção aí à questão das capacidades. Ele começa a dar atenção a esses aspectos, ao que acontece internamente dentro da organização. E ele passa a reconhecer o valor da teoria e do crescimento da firma. É importante frisar que esses 2 autores aí que iniciaram essa questão das capacidades, eles ficaram um pouco esquecidos aí nesse tempo, principalmente quando surgiu aí a teoria de Porter, em que ele focava bastante, priorizava, né, a estratégia, o posicionamento, a estrutura organizacional. E esses aspectos da capacidade dinâmica ficou um pouco de lado ao longo do tempo. Foi lá em 1984, então a gente vê que passou mais um bom tempo, que Werner Felt, ele publica aí um artigo retomando essa ideia, essa noção de recursos, né? Afirmando aí que a importância tanto dos produtos quanto dos recursos da organização. E ele diz que tanto os produtos quanto os recursos, eles são os 2 lados de uma mesma moeda. Foi em 95 que ele ganhou um prêmio sobre essa teoria da VBR, né, em que ela passou a ser reconhecida, passou a ser ganhou visibilidade no meio acadêmico. E foi aí, então, que
que a discussão, que o debate sobre as capacidades, sobre as competências, a literatura sobre competências passou a ter duas vertentes. Quais eram? As individuais e as coletivas. As individuais, elas estavam muito mais ligadas aí à educação, à psicologia, ao trabalho, à sociologia do trabalho. E aí, as questões um pouco mais coletivas da organização das empresas estavam ligadas à administração e à sociologia do conhecimento. Um outro trabalho aí que também ganhou, um segundo trabalho que ganhou muita visibilidade também nessa área, foi o trabalho aí de Barney em 1991, em que ajudou aí no impacto, na polarização dessa questão dos recursos, né? Em que ele passou aí a dar uma visão da vantagem competitiva sustentável. Em paralelo aí a esses conceitos, foi em 1990, aí, na década de 90, que passou-se a dar a importância a essa questão, a esses debates, né, a essas correntes. Então passou-se a conversar um pouquinho mais sobre gestão do conhecimento, organização de aprendizado, passou-se também a ser escrita muita coisa em aprendizagem organizacional, em conhecimento organizacional. E o que a gente percebe com isso? Que a explicação sobre o funcionamento, sobre o crescimento, sobre a competição, sobre a organização das empresas, ela surgiu aí com várias abordagens, né? Não foi uma em específica, mas e a partir dessas diversas abordagens, passou-se a conversar então um pouquinho mais sobre capacidades, sobre competências e sobre aprendizagem, percebendo aí a importância desses aspectos e também fazendo críticas aí especial, principalmente aí a visão baseada em recursos. E por que eles faziam essa crítica? Porque ressaltava-se que era necessário compreender que as coisas dentro da organização, elas eram articuladas, mobilizadas e renovadas ao longo do tempo. E não simplesmente ou somente com base nos recursos. E foi aí, então, na década de 90, que enfim chegou-se a um conceito de capacidades dinâmicas. Quando a gente fala sobre, então, as capacidades dinâmicas, é importante a gente colocar que foi em 1994 que Thies e Pisano argumentam aí esse novo paradigma das capacidades dinâmicas, e foi só em 1997 que esses mesmos autores, junto com a Schwen, ou o Schwen, eles organizaram melhor essas ideias sobre capacidades dinâmicas e surge então o primeiro artigo seminal sobre esse assunto. Nesse período de organização das ideias deles, tinham outros autores que já vinham explorando esse assunto, mas foram eles aí que então instituíram aí de fato deram o nome de capacidades dinâmicas. Um segundo artigo que também é considerado clássico para a área é o artigo da Eisenhardt e Martin, do ano de 2000, em que eles também fazem contribuições muito fortes aí a respeito das capacidades dinâmicas. Um próximo trabalho relevante, né, é o trabalho de Zaha, Spice e Davidson, em 2006, em que eles trazem aí 3 condições principais para as capacidades dinâmicas, né? Que é a percepção de mudanças, as oportunidades externas e a aprendizagem e pressões internas para mudar. Eles também trazem aí como 2 categorias de capacidades a relação entre o conhecimento e as habilidades, como a idade organizacional afeta na utilização dessas capacidades dinâmicas e o quanto de aprendizagem é usado nessa mudança organizacional. Por fim, eles falam ainda sobre como o conhecimento organizacional e o dinamismo do mercado interferem aí ao longo das capacidades dinâmicas. Falando um pouquinho aí do conceito ampliado das capacidades dinâmicas, então
embora aí que o foco seja aí nas rápidas mudanças, nas inovações, nessa mudança aí ao longo do tempo, eles detalham aí que a natureza dos microfundamentos, elas estão relacionadas às habilidades, aos processos, aos procedimentos, às estruturas organizacionais e às regras e disciplinas. A partir desses microfundamentos, desses aspectos, passa-se a monitorar as capacidades dinâmicas da seguinte forma. Então, através do ambiente, através da questão de oportunidades e também aí por meio de reconfigurar os seus recursos organizacionais. Então, essas capacidades, elas estruturam as capacidades dinâmicas. O engajamento dessas três atividades aí essenciais para as capacidades dinâmicas é o que faz com que a empresa consiga se manter competitiva durante essas mudanças, né? E concorrentes aí no mercado e na tecnologia. Em 2014, TIS também destaca aí um aspecto relevante para relacionar essas atividades de monitoração da organização, das capacidades dinâmicas, né, na organização, e faz aí uma avaliação do ambiente de negócios, né, e as oportunidades de tecnologias. E em trabalhos posteriores, né, este mesmo autor, ele passa a perceber, a problematizar que as capacidades elas provêm de processos de aprendizagem, bem como a sua história organizacional. E ainda hoje, essa história, essa aprendizagem, ela é explorada de forma incipiente. E foi em 2015, finalmente, que McLean e mais 2 autores, eles se propuseram aí a superar aí essas limitações dadas, né? Eles reconhecem essas limitações e eles passam aí a falar sobre uma terceira corrente nas capacidades dinâmicas. Essa terceira corrente, ela vai querer, ela vai estar preocupada aí com a criatividade e os ajustes do empreendedor, onde o nível de análise é baseado no indivíduo. E aí ele traz aí vários conceitos chaves com eles. São eles, então, a identidade e incorporação, a intenção, a conceituação que é baseada aí nos indivíduos situados, enganjados com essa improvisação intencional ou até mesmo para resolver aí as dificuldades presenciadas. E eles mostram aí entre duas primeiras vertentes o que demonstra que as bases do trabalho seminal sofreram alterações ao longo do tempo. E para finalizar, então, a obtenção de capacidades dinâmicas e organização deve-se realizar esforços de mudança e inovação por meio da busca, seleção, criação, integração, renovação, reconfiguração e implantação aí de recursos e competências. É importante a gente falar que na literatura que recentemente as capacidades dinâmicas também têm sido aí uma habilidade estratégica para as organizações, e bem como de liderança, no caso de universidades, né? É importante também frisar que as capacidades dinâmicas, então, elas não é uma ideia aí sem precedentes ou uma ideia não fundamentada que é colocado como uma invenção, né? Ela foi fundamentada em observação das empresas, no cenário atual, mas ela tem aí as suas raízes, né, em todos esses autores, esses aspectos que a gente falou.